Olá, olá amiguinhos, bem-vindos a mais umas partilhas de luz da Escola Esotérica Portal da Luz. O meu nome é Liliana Nunes e hoje venho-vos falar de um tema que eu adoro, os meus, os seus, tão queridos orixás. E não podia estar eu noutro local a não ser num ponto de força. Vamos falar sobre quem são os orixás, qual é realmente a história dela. Vamos começar pela base. Num outro vídeo eu explicarei, ensinarei como cultuar, tá? Os dias da semana, tudo como a gente pode fundamentar a nossa fé com os mesmos. Neste vídeo vamos falar sobre a história dos orixás, um pouco de cada um, daqueles que são mais conhecidos, e no vídeo 2 vamos falar como cultuar, agradar os nossos queridos orixás. Venha comigo, vamos mergulhar neste ancestralismo. Pois bem, amiguinhos, antes de vos falar de orixás, temos que ir lá atrás no tempo. Tenho que vos falar de um povo, de uma cultura, o povo do culto Yorubá, da Nigéria, em África. Aqui começou o culto dos orixás. Dentro da sagrada sabedoria Yorubá, temos conhecimentos profundos, numerológicos, geomânticos, cromológicos, sabedorias e segredos antigos. Toda esta religião assenta os seus ensinamentos em metáforas, em lindas histórias que, como falei, diferem em alguns cultos ou regiões. Têm por base ensinamentos de geração em geração e este culto se organiza da seguinte forma. Têm Olorum, que é o Senhor Supremo, o Deus Todo-Poderoso. Olodumare, o Senhor do Destino. Orunmila, a divindade de sabedoria e segredo do oráculo de Ifá. Tem o Orixá, que é a divindade de comunicação entre o homem e Olodumare, e Egungun, espíritos ancestrais. Nesta religião, o mundo sobrenatural está em estreita ligação com o mundo natural. Para os Yorubás, a existência assenta em dois grandes princípios. Primeiro, Axé, o mundo natural ou a terra da vida. Segundo, Orum, o mundo sobrenatural. Afirmo assim que tudo o que existiu, existe e existirá está planeado no mundo sobrenatural, tendo lá o seu exato duplo. E aos seres sobrenaturais de origem divina podemos chamar os orixás Funfun, Aziami, Omodé, Okurim e Obirim. Então o que é um orixá? Orixá é uma força, orixá é força da natureza, é toda a energia individual e global existente nela. Esta força está na concepção de todos os seres, desde o nascimento, crescimento, morte, na doença e na cura. Então vamos entender. Orixá do Yorubá significa força de cabeça. Ori é cabeça, Xá é força. Para o culto Yorubá, os orixás são donos da nossa cabeça, incluindo também nos animais. São deuses em África, foram ancestrais míticos encantados, metamorfoseados nas forças da natureza. Criados por Olodumare, o Ser Supremo, receberam a incumbência de criar, governar o mundo, ficando assim cada um deles responsável por alguns aspectos da natureza e em certas dimensões da vida, são então os mensageiros de Olodumare, permitindo-nos contacto com ele e tornando-se assim nossos mentores espirituais. São uma força pura geradora de uma série de fatores que influenciam a vida das pessoas e também da natureza. Vamos então conhecer os orixás mais cultuados, mais falados, pois existem muitos mais. Vamos começar por falar dos orixás Funfun, que são os orixás que vestem branco, e os de criação. Começamos por falar por Olorum, que é o único que não é chamado de orixá, pois ele é o tudo, é a entidade suprema, o omnipotente, a força maior acima de todos, o Deus Todo-Poderoso. Temos Olodumare, o Rei do Céu, o Supremo, o Juiz, o Omnipotente, o Transcendente e Eterno. Oduduá, a fonte geradora da vida, a cabaça onde jorrou a vida, é a maior divindade da cultura iorubana, sendo apresentada nos mitos como masculino e irmão de Obatalá, ou como feminino, como sua esposa. Olokun, andrógeno, divindade do oceano, considerado orixá masculino na região de Oiô e feminino na região de Ifé. É a divindade do mar.
Está nas águas profundas, onde não há luz. É considerado muitas vezes também a mãe de Iemanjá, e as suas cores é azul, negro e branco. Temos Orunmila, a divindade da sabedoria, o senhor do oráculo de Ifá, o responsável pelos portais dimensionais e passagem para os outros universos. É o conhecedor dos destinos do homem, chamado de o grande transformador por poder alterar a data da morte, conhecido como Orunmila Ifá. Temos o tempo, o orixá da criação, o senhor do tempo, muito respeitado em todas as casas de culto. É preciso tê-lo. É a força que controla o ar que respiramos, caminha com Oxóssi e Osseim para zelar pela natureza. Acompanha o Mulu, ajudando a espalhar tanto as epidemias como as curas. Tempo é o senhor da cronologia, da meteorologia e o responsável pelas catástrofes que assolam a Terra, tendo como missão advertir a humanidade para a necessidade de zelar pela natureza e dominar a sua força, protetor do reino vegetal e da atmosfera. Iroko, o orixá da criação, da perpetuação da vida através das raízes, é pouco cultuado e os seus filhos também são raros, muitas vezes confundido com o orixá tempo. Ele vive em árvores subtuosas onde é feito o seu culto. Representa a ancestralidade, os nossos antepassados, pais, avós, tetravós e também o seio da natureza, morada dos orixás. Protetor da natureza, da vitalidade humana, é responsável pela sustentação material da vida na terra e protege os seus filhos. Obatalá, Oxalufã, o mais importante e elevado deus iorubá. Seguindo algumas lendas, o primeiro a ser criado por Olodumare, senhor do pano branco, que significa o grande orixá, foi escolhido pelo Olorum, seu pai, para comandar a criação e a povoação na terra. A condição do criador é portador de muitos títulos e tendo vários nomes, dos quais mais conhecido como Oxalufã, o velho, com o seu cajado, e Oxaguiã, o jovem com a sua espada e pilão, sendo, no entanto, a mesma energia. É o pai de todos os orixás e, portanto, o nosso pai também. Oxaguiã é a divindade, a conjuntura mais importante de um jogo de búzios, associado ao número 8, Odu Eji Onilé. É um orixá funfun jovem e guerreiro, forma jovem de Oxalá. Representa tudo e nada, a vida, a persistência, o conflito que antecede a paz, a revolução que promove as transformações profundas e a instabilidade necessária para o dinamismo da vida, da sociedade para a busca do conhecimento. É o guerreiro da paz, portanto, que carrega uma espada cheia de vigor e nobreza, um arco e flecha, permitindo-lhe buscar alimentos na floresta. Ilegbara, Exu masculino. Exu, senhor de todas as direções do espaço e do tempo, mensageiro dos orixás, elemento de ligação entre as divindades e os homens, senhor do poder da transformação. Orixá, sempre presente, pois o culto aos outros orixás depende do seu papel de mensageiro. Exu, palavra que em Urubá significa esfera, infinito que não tem começo nem fim. Sem ele, orixás e humanos não podem comunicar. Considerado o mais humano dos orixás, não pode ser isolado nem classificado em qualquer categoria, porque é o pré-existente, à ordem do mundo, relacionado com os ancestrais femininos e masculinos. Representa assim tanto a direita como a esquerda. Vinculador do axé entre os homens e os deuses, tal como a vida, ele transforma sem parar, de maneira não uniforme e caótica. Elemento dinâmico por excelência de todos os seres sobrenaturais, e tudo que existe representa o princípio da existência diferenciada e o que leva a propulsionar, mobilizar, crescer, transformar e comunicar. Cada ser humano possui o seu próprio Exu, companheiro espiritual, que, tal como nós, busca a evolução. É neutro, não é bom nem é mau. Coerente em seu lugar mítico, privilegiado, é ele que abre sempre qualquer tipo de ritual. É o Senhor dos caminhos. Primeiro nascido da existência e como tal o símbolo do elemento procriado. É o princípio de tudo, a força da criação, o nascimento, o equilíbrio negativo do universo e, no entanto, não significa coisa ruim, mas sim o antídoto. Ilegbara, feminina.
Exu feminino. Senhora da sedução. Comanda a sexualidade feminina, a vaidade e o amor. Esbanja a sensualidade, encanta os homens com facilidade, resolve os problemas de amor mais difíceis, envolve-se na vida dos seres humanos. Tem um grande coração para quem a agrada e a respeita, pois é vingativa com os que a desafiam, e muito. Vive em busca da alegria, festa e sexo, sendo a protetora dos casinos e das mulheres. Os elementos são idênticos aos do Exu masculino, com pequenas alterações, tendo em conta o sexo. Ogum, Senhor das lutas, Deus da guerra, cujo nome traduzido para português significa luta, briga ou batalha. Terrível guerreiro ligado ao mistério das árvores e, portanto, a Oxalá. As folhas da palmeira são muito apreciadas por ele, fazendo parte da sua indumentária. Ogum data de tempos proto-históricos, daí por vezes a sua violência ser um pouco descontrolada, considerado o pioneiro das armas, primeiro de pedra, depois de ferro, divindade da metalúrgia, ferro, aço e outros metais fortes. Força incontrolável, orixá muito complexo, a quem atribuído o título de o desbravador, patriarca dos exércitos, dono das árvores, o poder do sangue que corre nas veias é o fenómeno regido por Ogum. Oxóssi, conhecido pelo título de Odé, o caçador, o rei e senhor de Queto, conferindo-lhe o título de Alaqueto. Em África, cabia ao caçador descobrir o local ideal para instalarem a aldeia, sendo ele o primeiro a chegar, ocupava o primeiro lugar com autoridade sobre os outros habitantes. Também senhor da humanidade, que garante fartura para os seus descendentes. É o orixá que representa aquilo que existe de mais antigo na existência humana, ou seja, a luta pela sobrevivência. Caçador invencível, conseguiu vencer Adja, Odum e Aini, espírito maléfico que espalhava a miséria pelas tribos no início dos tempos. Trouxe assim a prosperidade e tornou-se o rei de Queto, chamado muitas vezes de Odé Awa, ou seja, caçador dos céus. Orixá da fartura, abundância e prosperidade, aquele que caça o axé, o deus da caça. Yansan, Oiá, 9 Oiás. Yaomo Messan, mãe de 9 crianças. Yamessa, mãe transformada em 9 nomes que é conhecido em África. Oiá recebeu de Olorum a missão de transformar e renovar a natureza através do vento que domina, mas originou-se na água, assim como as outras Iabás que possuem o poder da procriação e da fertilidade. É a divindade do fogo, dos raios e da guerra. É quem traz as tempestades e a ventania para varrer a maldade humana da terra e domina os furacões e ciclones. Está presente nos ventos fortes, no deslocamento de objetos sem vida, senhora do barro vermelho e da sua lama. Deusa da espada de fogo, dona das paixões, mãe dos eguns, dos mortos, guia dos espíritos desencarnados, senhora dos cemitérios, é ela que os carrega, como se diz no candomblé. Ela serve de guia, como Obaloaiê, ao espírito que se desprendeu do corpo para lhe indicar o caminho a ser percorrido. Muito protetora de seus filhos. Ossain, orixá das folhas, originário de Iraô, perto da atual fronteira Nigéria-Benin. Dono das ervas e das matas, é a divindade da medicina, da cura e da convalescência. Mestre do poder curativo das ervas, que proporciona o axé das plantas, ou seja, a sua força vital. O segredo do poder da cura pela planta é unicamente dele. Em África, é considerado o companheiro de Ifá e também adivinho. É a magia das folhas.
Num dia que o homem agride a natureza, ele levanta-se como defensor, pois é a própria ecologia. Quanto mais densa a mata for, mais se vai notar a sua presença. Não se tira folha sem permissão de Osei. Oxumaré, o segredo que apareceu no céu. Traduzido do Iorubá, significa arco-íris. Com o cognome de Aracá, é o orixá de todos os movimentos e ciclos. Se um dia perder a força, o mundo acabará, porque o universo é dinâmico e a Terra encontra-se em constante movimento. Representa a continuidade, o movimento e a eternidade. Foi gerado pelo Sol e pelos outros astros. Divindade de grande força e beleza, até nas suas cores prediletas. É o orixá da riqueza, do dinheiro, chamado carinhosamente o banqueiro dos orixás. Senhor da prosperidade, fartura e lucro. É por isso que pessoas regidas por Oxumaré sempre estão bem de vida. O dinheiro não é problema. Gastam, mas sempre o têm. Oxumaré é a cobra macho. Euá é a cobra fêmea. Por isso, comem juntos. Oxum, divindade das águas doces. Em particular, de um rio, do mesmo nome em Oxogbo, na Nigéria, considerado a morada mítica desta Iabá. Mãe de água doce, rainha das cachoeiras, deusa da candura e meiguice, dona do ouro e da prosperidade, riqueza e ligada ao desenvolvimento da criança ainda no ventre da mãe. É a deusa do amor. A sua força está presente no dia a dia, pois quem é que não ama? Apesar do mundo estar tão estranho, ainda existe espaço para o amor. Rege o ouro, encanta-se com joalharia e outros locais onde se trabalha-se metal, seu predileto e de regência absoluta. Oxum é o próprio ouro. Oxum é fascinante. Ela cuida do embrião e do feto até nascer. Oxum é a cachoeira, a queda da água da cascata, o olho da água onde encanta o seu filho, Logunedé, e o rio, que também é regência dele, mas onde ela vive cantando e admirando-se no seu espelho. Xangô, muito respeitado, pois segundo a lenda foi o primeiro deus iorubano a pisar terras do Novo Mundo. É, portanto, o principal tronco dos candomblés. Rei das pedreiras, senhor do raio e do trovão, cujo ribombar representa a voz de Xangô. Pai da justiça e orixá da política, guerreiro bravo e conquistador, também conhecido como o mais vaidoso dos deuses africanos, colérico e atrevido. Depois da morte foi divinizado, o que era comum acontecer com os grandes reis e heróis daquele tempo e lugar. Xangô foi coroado. Através da dança, exprime a magnitude e a dignidade de um rei. Agita o seu axé e faz o jeito de quem lança sobre a terra as pedras do raio. Seu axé e poder residem nas pedras do raio. Xangô é pedra, seja ela qual for, a rocha, o magma e o próprio vulcão. Está presente nos locais rochosos e também no calor e luz do sol. Justiceiro da natureza, rege a bravura, o senso justo e todo o elemento rochoso do mundo. Euá, orixá feminino da lagoa, Euá e rio do mesmo nome, que corre em África paralelamente ao rio Ogum. Divindade do céu estrelado e da beleza, representa o prazer pelo que é belo e o respeito pela maravilha que o mundo apresenta. Serena, misteriosa, é a senhora da intuição, comunicação e fertilidade. É o princípio da mobilidade, rainha do cosmos, das artes, dos disfarces, da música e poesia. Mãe protetora dos artistas. Euá é quem vai dar a cor aos seres vivos e torná-los bonitos, vivos. Estimula a sensibilidade e fragilidade das coisas. Senhora da percepção, estabelece a diferença entre o feminino e masculino, separa o dia da noite, o claro do escuro, o quente do frio e todos os opostos. Tem ainda o dom de fazer desaparecer e aparecer coisas, estejam elas onde estiverem. É exótica, única e múltipla. Hábil caçadora, está ligada à mata, à água e ao ar. Obá, deusa do rio Obá, ou Ibu, na Nigéria.
Senhora das estrelas tem ao seu cargo a tarefa de mandar luminosidade para aureolar os seres na terra. Na natureza está ligada às cheias dos rios, inundações e às pedras das encostas. Rege todos estes fenómenos, sejam naturais ou provocados por erros humanos, e o seu encantamento é feito quando um rio transborda, inundando tudo. Patrocinadora de conflitos, energia que se desenvolve nos coriscos, poder que lhe foi dado pelo marido Xangô, tem ainda ligação com a energia elétrica e a eletricidade. É poderosa, sábia, madura, realista e na vida dos seres humanos, Obá, rege as desilusões amorosas, tristeza, sentimentos de perda, ciúmes, incapacidade do homem ter aquilo que ama e deseja. Simboliza a raiva, solidão, depressão, sentimento de abandono e da frustração do ser humano. As suas vestes fazem lembrar uma armadura cor de aço e rosa. Consegue o seu encantamento nas desilusões e frustrações. Enfim, na derrota. Foi enganada pelo Oxum, que a levou a cortar a sua própria orelha para oferecer a Xangô, seu amado, dando-lhe a comer na sopa que ele jamais gostou e assim deixou-a ficar. Logum Edé, considerado o príncipe dos orixás. Normalmente é chamado de Logum. É príncipe por herança, orixá multifacetado da floresta, da guerra e da vaidade. Belo encantador, senhor da fartura e fortuna. Cuida para que nenhum dos seus filhos passe por necessidades materiais e é orientador no momento de crise existencial. Orixá masculino que divide o tempo com os pais. É o resultado do encantamento de Oxóssi e Oxum. Ele é a divindade dos rios, da água doce e do mato. Senhor da pesca que vive 6 meses com o pai Oxóssi, na caça, e os outros 6 meses com a mãe Oxum, na água doce. É o ponto de encontro entre os rios, suas margens e também o vapor fino sobre as lagoas que se espalha nos dias quentes pelas florestas e também domina. Ibeji, orixá criança e o único que é duplo. São 2 divindades gêmeas, determinadas pela regência da infância, da brincadeira e da alegria. Está presente em todos os rituais, pois tal como Exu, se não for bem cuidado, pode atrapalhar os trabalhos com as brincadeiras. Toma conta do bebê até a adolescência, independentemente do orixá que a criança carrega. Representa a travessura cósmica e está presente no espírito ingênuo e ativo. São companheiros inseparáveis de Logunedé e Ewa, formando um quarteto de muita alegria, confusão, felicidade e beleza. Qualquer brincadeira infantil tem a regência de Ibeji, que será sempre a essência infantil. Omulu Obaluayé, aquele cujo nome não devemos pronunciar durante a estação das secas. Orixá da humildade, senhor das doenças e da varíola e das curas, dos médicos, também chamado Chapanã e Sapatá. Conhecido como Obaluayé, é considerado por alguns o mais jovem guerreiro, caçador e lutador. E Omulu, mais velho e sábio, feiticeiro e guardião. Ambos têm a mesma regência e influência. Em Yorubá, Obaluayé quer dizer rei, senhor da terra, e Omulu, filho e senhor. É uma das mais importantes divindades por estar ligada à saúde, havendo uma discrepância na hierarquia etária. No cotidiano significam a mesma coisa e são considerados a mesma força da natureza. Senhor das pestes e das maleitas. É o orixá que cobre o rosto com o filá e o corpo com um complemento chamado azé. Debaixo desta indumentária esconde o mistério da morte e do renascimento, pois os humanos não podem ver estes segredos, nem as suas marcas ou chagas, deformações feitas pela doença. E por outro lado, não podem sequer olhar de frente, pois tal como o sol, se encarado, pode prejudicar a visão, ele também pode. Carrega algumas cabaças onde supostamente leva os remédios e ao vestir-se de Iko e Kaorish revela a sua grande importância e a ligação com a morte. Divide a regência dos cemitérios com Yansan, sendo o emissário de Oxalá, princípio ativo da morte, vai buscar o espírito desencarnado e mostra-lhe o caminho. Senhor da terra,
é o rei das camadas interiores para onde vamos todos nós. Naná, divindade das águas primordiais e pântanos. Orixá da vida, que representa a morte. Está associada ao limo fertilizante, mas também à putrefação. É o encantamento da própria morte, força da natureza que o homem mais teme, pois ninguém quer morrer. Entre o mundo dos vivos e dos mortos existe um portal. Passagem entre a vida e a morte. Sua regente é Naná, senhora geradora de Iku, deusa da lama, chuva e águas paradas, dos poços ficando os teus axés, sempre ao lado de um poço ou mina de água, pois gosta de lugares sempre úmidos. Cuida dos mortos enquanto os teus corpos se decompõem no lodo, preparando-se para formarem novos seres. Naná é colocada na mesma hierarquia de Oxalá. A ferramenta deste orixá é a vassoura com que despacha as criaturas do espírito evolutivo. Senhora das doenças cancerígenas, está sempre ao lado do seu filho, Omulu, protetora dos idosos, desabrigados, doentes e deficientes visuais. Ela é a morte, que reside no âmago da vida, que possibilita o renascimento. Iemanjá, Iemanjá, nome que deriva de Ieye Omo Ejá, mãe cujos filhos são peixes, majestade dos mares, sereia sagrada e rainha das águas salgadas. Foi escolhida pelos orixás para ser simbolicamente a mãe de todos, razão por que todas as nações a veneram, estendendo o título para a mãe de todos os mortais. Com a sua pureza e sabedoria é regente absoluta nos lares para que haja paz espiritual e dá sentido de família a um grupo de pessoas debaixo do mesmo teto. É a harmonia do lar, ameniza as dores e sofrimento das mulheres na hora do parto e ampara a cabeça dos bebês quando nascem, entregando-a depois ao seu regente, que até poderá ser ela. Exu fecunda, Oxum cuida da gestação e Iemanjá recebe. Daí o título de Iá e Iaori, e é quem nos permite viver de forma dita normal, como seres pensantes e inteligentes. Iemanjá segura numa mão um pente feito de conchas e na outra um espelho. A sua coroa é de prata, búzios e cauris. É quem proporciona boas pescas, é a onda, o maremoto, a praia. Ela controla as marés e a vida no mar. Iemanjá, eu te chamo, mãe dos filhos peixes. De dentro de você saiu o Deus do mar. De dentro de você saiu Oxóssi. De dentro de você saiu Odé. De dentro de você saiu a deusa da lagoa. Para você ouvir o meu grito de clamor, ó querida Iemanjá. Onilé, numa atmosfera de retorno ao mundo natural e preocupação ecológica, necessidade que o ser humano está a sentir. Este orixá, quase esquecido, começa a fazer agora muito sentido e aos poucos a ser recuperado. A Mãe Terra é a senhora do planeta onde habitamos. Orixá feminino muito importante, pois representa o nosso planeta como um todo. E assim fizemos a nossa viagem ao mundo ancestral, tão atual nos dias de hoje. E agora que conheceu cada um destes orixás, os seus fundamentos, as suas histórias, as suas qualidades, venha comigo mergulhar numa próxima viagem, no meu próximo vídeo. Saiba como cultuar cada um dos orixás. Qual o dia da semana que lhe compete, qual a vela, qual a cor, qual o agrado, a comida, o sabor, qual a essência. Não perca o meu próximo vídeo. E já sabe, subscreva-se neste canal, é gratuito, clique apenas no botão vermelho subscrever, basta ter uma conta Gmail, partilhe os meus vídeos se assim achar, pois acendendo uma luz no caminho dos outros, acendemos um batalhão de luzes no nosso caminho, é a lei de dar e receber, a lei da causa e do efeito. Beijinhos de luz, até à próxima.